Olá, então, estamos aqui para a apresentação do André. O André é aluno do PPGEB e ele trabalha na engenharia clínica do Hospital de Clínicas da Federal, então ele está numa posição privilegiada para falar para a gente como é que funciona a engenharia clínica na prática, né? Então, ele está fazendo o trabalho dele nessa área no programa e agora ele vai explicar para a gente, no geral, como é que funciona então a experiência dele como engenheiro clínico, né? Obrigado por compartilhar a tua experiência, André, e vamos lá, então. Obrigado, professor, obrigado pelo convite, tá? Fico muito honrado pela oportunidade. Os alunos são da engenharia biomédica ou do mestrado? Do mestrado, são alunos Do do mestrado. mestrado? Isso. Legal. Então, realmente são colegas mesmo, né? São colegas. Não, legal. Então, eu sou André Felipe, eu sou engenheiro mecânico e tenho especialização em engenharia clínica pelo Instituto Israelita Albert Einstein. Antigamente, o Albert Einstein era a única instituição que, na época que eu fiz, 2015, né, a pós-graduação, era a única no Brasil, eu acho, que estava disponibilizando. Então, eu era até de Foz do Iguaçu, eu tinha que ir toda semana para São Paulo para assistir as aulas, né? Mas foi um período bem interessante. E hoje a gente está conseguindo disponibilizar uma pós-graduação no Paraná, ali no HC, né? Então, nós temos agora a primeira turma sendo formada, são 15 alunos formados, na primeira pós-graduação em engenharia clínica do Paraná, e a primeira pós-graduação que eu tenho conhecimento que é de graça, né? Então, está sendo uma experiência bem interessante. Então, para essa aula de hoje aqui, para essa apresentação, eu trouxe conceitos mais básicos, porque eu sei que nosso tempo é muito curto, né? E como eu falei, todo esse assunto aqui dá uma pós-graduação. Então, quem tiver interesse depois nessa área, pode procurar ou a nossa especialização ou uma outra, né? Mas eu acho que é uma área que é bem interessante. Então, a engenharia clínica tem vários conceitos que ancoram ela, né? Mas ela basicamente é resumida em aplicar os conhecimentos da engenharia, nos cuidados do paciente. Então, os engenheiros clínicos são profissionais que estão no limiar entre assistência e engenharia. Então, a gente tem que, sim, conhecer de corpo humano, de como funciona cada equipamento na prática, nos pacientes, para conseguir prover uma segurança e eficiência das tecnologias, né? Então, a gente entra nos hospitais aí e acaba se dispersando em várias áreas. Então, a gente tem uma interação muito grande com vários setores, desde setores administrativos, como compras, até setores assistenciais, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas. A gente é uma rede que permeia pelo hospital praticamente inteiro. Aqui tem uma definição da Anvisa do que é equipamento médico assistencial. São equipamentos utilizados na área médica, odontológica, laboratorial, e que podem ser utilizados direto ou indiretamente para diagnóstico, terapia, assistência da saúde da população. E que não utiliza meio farmacológico, ou imunológico ou metabólico para realizar sua função. É bem importante saber o que é a definição de equipamento médico, porque existem várias... quando a gente trabalha no hospital, tem vários dispositivos, né? E alguns são equipamentos que são gerenciados pela engenharia clínica e outros não. Então, é importante ter esse conceito do que a engenharia clínica trata, né? Mas, em resumo, são equipamentos. Em geral, os equipamentos vão ter registro na Anvisa. Existe até um grupo de equipamentos, como balança, que não possuem, que existe daí uma outra liberação da Anvisa, mas, em geral, são equipamentos que possuem registro na Anvisa, né? Esse dado aqui é um dado bem antigo que eu tenho, que com certeza não é mais assim hoje, mas sobre a engenharia clínica é uma área bem nova, e essa pesquisa do IBGE de 99 falava que tinham 374 engenheiros clínicos no Brasil. Garanto que muitos deles sem formação nessa época, né? Porque
era muito pouco restrito, a pós-graduação, que é importante, o pessoal não fazia, né? Não tinha muita disponibilidade. Esse número hoje deve estar bem maior, por questões que ocorreram na evolução da nossa profissão, né? Eu vou até comentar algumas coisas sobre isso na sequência, mas hoje a nossa profissão está bem regulamentada, e os hospitais, em geral, estão cada vez mais demandando a nossa profissão. Um breve histórico sobre a engenharia clínica. O primeiro registro que eu encontrei sobre engenharia clínica, encontrei num artigo do Calil, que é um professor da área que é bem reconhecido no Brasil, e ele fala que em 1942 teve um curso de manutenção de equipamentos médicos oferecido pelas Forças Armadas americanas. Então, nessa situação, foi dado um curso, imagino que para o pessoal poder trabalhar na guerra, né? Vários equipamentos médicos foram desenvolvidos na guerra. Existem até ultrassons que são bem resistentes, que até hoje estão em uso, que foram feitos para cenários de guerra, né? Em 1960, começou a ter um aumento de cirurgias cardiológicas e colocação de marca-passo. Então, você começou a cada vez mais ter risco aos pacientes, porque você tem uma descarga elétrica no corpo do paciente. Você começou a cada vez mais ter risco de choque elétrico, e de lá para cá, as tecnologias só evoluem e cada vez mais a medicina é dependente dos equipamentos médicos, né? Então, na década de 60 foi uma década bastante importante, e em 69 tem até um fato curioso, que teve um cirurgião chamado Cary Walter, que é de Harvard, que falou que 1.200 pessoas tinham morrido por choque elétrico naquele ano, em 69. E isso aí foi um marco para a profissão, porque gerou grande repercussão. As pessoas entraram em choque, né, com essa informação desse número de mortes. Porém, ao que se sabe, aparentemente foi uma fake news. Essas informações nunca foram comprovadas. Então, esses choques aí, essas 1.200 mortes nunca foram realmente comprovadas. Mas esse fato acabou gerando uma atenção para esse tema. E aí, em 76, o FDA, que seria o equivalente à Anvisa no Brasil, um órgão que faz certificação de fármacos e equipamentos, o FDA tornou obrigatório o registro dos equipamentos. E nessa ocasião, ele contratou aproximadamente 300 engenheiros. E aí, isso que impulsionou a profissão do engenheiro clínico, né? Porque tiveram que se formar pessoas para poder trabalhar, principalmente no FDA, e aí nas companhias que tiveram que se adequar para poder atender, no caso, as exigências de regulatórias, né? E aí, outros marcos importantes são algumas normas. Essa norma ia ser... Deixa eu só voltar aqui, que eu acabei passando sem querer. A IEC 60513, de 76, ela foi a base para as normas 60601, que foram publicadas um ano depois. Essas normas 60601, elas são várias, né? É uma família de normas. A principal é a 60601, tá faltando até um zero aqui, 60601-1, que ela é uma norma que regulamenta a fabricação de equipamentos. Então, ela traz quesitos gerais sobre fabricação dos dispositivos, né? Desde a parte elétrica, os testes que têm que ser feitos de segurança elétrica, os ensaios de radiação, o tipo de pintura que tem que ter no equipamento, tipo de etiqueta de identificação, tudo nessa norma 60601. E dessa norma saíram várias outras, que são as normas complementares, né? Particulares também conhecidas, onde cada dispositivo médico vai ter a sua norma. Então, por exemplo, o bisturi vai ser 661-2, alguma coisa. E essas normas são normas que são seguidas para poder fabricar um equipamento médico, e os ensaios que vão ser feitos nos equipamentos têm que seguir essas normas também, para que você possa validar aquele dispositivo para uso médico, né? Então, no caso, a Anvisa, quando o pessoal vai
vender um aparelho no Brasil, tem que submeter esse aparelho para um laboratório, onde vão ser ensaiados todos os quesitos dessa norma, e só se tiver sido aprovado ele vai poder ser comercializado no Brasil. Na época da pandemia até houve uma redução desses critérios, né? Não dos critérios, mas houve uma facilitação para certificação. E aí, equipamentos que fossem certificados em outros países já poderiam ser comercializados no Brasil, né? Principalmente a parte de respirador, etc. Depois disso, tem uma outra norma importante, que é a 62353, que é a norma que regulamenta os ensaios em equipamentos médicos. Essa é a norma que eu estou fazendo no meu trabalho de mestrado, né? A minha dissertação. É uma norma bastante importante, que foi traduzida para o Brasil só em 2019. Essa norma, diferentemente da anterior que eu comentei, essa norma regulamenta como que devem ser feitos os testes nos aparelhos. Ou seja, após manutenção, que tipo de teste tem que fazer para que ele esteja seguro, né? É uma norma que, como eu disse, foi traduzida em 2019, e aí no Brasil está muito incipiente ainda. Então, o meu objetivo do meu trabalho é discutir mais sobre essa norma. É verificar o quão importante ela é e saber como é que está o pessoal no Brasil, se eles já estão usando ou não estão usando, para que traga à luz essa discussão. Vocês estão aí, né? Estão me ouvindo, só para... Sim. Tá, então beleza. Que vai que eu tô falando aqui e cair da ligação. No Brasil, a gente tem alguns marcos também da nossa área. O principal marco que eu vejo é a RDC 02 de 2010. E ela foi substituída pela RDC 509 de 2021. Mas essa RDC, ela obriga os hospitais, não hospitais, estabelecimentos assistenciais de saúde, a terem um plano de gerenciamento de tecnologia em saúde. Então, esse seria um plano que você formalize todos os processos relacionados ao dispositivo de saúde. Essa norma ela fala que os hospitais e os estabelecimentos têm que ter, então, um profissional habilitado para fazer esse plano. Ele não coloca que é um engenheiro como um profissional habilitado, porque esse plano ele pode ser de várias áreas. Então, por exemplo, os hospitais têm que ter o plano de gerenciamento de medicamentos, que o responsável por fazer esse plano vai ser um farmacêutico, por exemplo. Então, mas ele coloca que você tem que ter um plano que descreva todas as atividades, os processos relacionados desde a aceitação do produto, aquisição, recebimento, manutenção, distribuição, nos estabelecimentos de saúde. Então, a partir desse plano, os hospitais se viram na área de equipamento, se viram pressionados a contratar engenheiros que façam o plano e façam o gerenciamento das tecnologias, né? E aí, em 2011, saiu uma norma BNT que traz os detalhes do plano. Como é que você tem que fazer o plano? Então, existe até um esqueleto de um plano que você tem que seguir para poder atender a essa RDC. Então, isso é cobrado nos hospitais hoje, pela Anvisa, pela Visa local, e isso fez a profissão crescer bastante. E como eu comentei antes, a norma 62353, que é o que estou estudando agora, ela teve a sua versão brasileira em 2019, ou seja, 12 anos depois da primeira versão europeia. A engenharia clínica, basicamente existem dois modelos que são mais delimitados, né? Tem o modelo americano e o japonês. O americano, ele foca no gerenciamento de tecnologias. Então, desde a análise de risco, avaliação de fornecedor, gestão de manutenção. É mais um gerenciamento e manutenção dos equipamentos bem clássico, modelo americano. O modelo japonês, ele tem um foco muito grande na ciência do paciente. E aí, muitas vezes, o engenheiro clínico, ele é parte da equipe assistencial. Então, você tem os médicos, os enfermeiros e tem também o engenheiro trabalhando junto no paciente. É importante, é interessante essa ideia.
Só que você teria que ter um número de engenheiros bem maior do que tem hoje, né? Para você ter esse tipo de trabalho. E o modelo brasileiro hoje, que a gente mais encontra aqui no Brasil, ele é muito parecido com o modelo americano. Inclusive, o Brasil se espelhou no modelo americano e mandou engenheiros para os Estados Unidos para poder fazer cursos, né? Na década de 90, se não me engano. E aqui tem uma foto do modelo japonês. E então você vê que o engenheiro está operando o equipamento na sala cirúrgica, né? Seria esse equipamento aqui, que provavelmente é uma máquina de circulação extracorpórea. Isso, no Brasil hoje, não conheço nenhum hospital que faça esse tipo de trabalho, assim, que o engenheiro esteja dentro da assistência operando o equipamento. A gente, eventualmente, até acompanha alguma cirurgia, né? Para verificar alguma situação específica, mas a gente dificilmente vai colocar a mão em um aparelho, mexer no aparelho durante o uso, né? Porque é perigoso, sei lá, na nossa visão, do modelo japonês faz parte do trabalho, né? Então, a gente até tem, por exemplo, no hospital de clínica, a gente tem técnicos no centro cirúrgico que acompanham cirurgias, que ajudam a tirar dúvidas durante a cirurgia, que até indicam algum procedimento, mas a manipulação do aparelho mesmo é feita pela equipe médica ou de enfermagem. Porque aí também tem um critério de responsabilidade muito grande, né? Imagina se a gente está mexendo no aparelho e você aperta um botão errado, você pode ter um dano ao paciente. Então, a engenharia clínica, seguindo aquele conceito lá da RDC02, dos processos que têm que ser mapeados e tal, são diversos processos que a gente atua. A gente é conhecido mais pela manutenção corretiva, né? Mas a manutenção corretiva, ela é só um pedacinho do que a gente faz. Aqui tem muito mais. Eu só coloquei os principais aqui, os macroprocessos. Então, a gente quer ser conhecido por tudo, não só pela manutenção corretiva. E a gente é importante por tudo. Os hospitais que não têm todo esse recurso de todos os processos que estão aqui na tela, eles acabam sentindo falta no dia a dia. Então, a minha ideia nessa apresentação é mostrar um pouco desse macroprocesso da engenharia clínica, que é como é que a gente faz na prática hoje, e mostrar um pouco dos indicadores do nosso hospital ali, do Hospital de Clínicas da Federal do Paraná. Então, eu vou citar mais para frente cada processo desse aí. Então, um dos processos, o primeiro processo aqui, ele é o inventário de equipamento. O inventário, ele é basicamente você colocar todas as informações do equipamento em um prontuário, onde, a partir dali, tudo que aconteceu com aquele equipamento durante a vida útil dele está registrado em um local. Antigamente, a gente fazia isso com pastas, né? Você tinha pasta do equipamento, a primeira página lá era a nota fiscal, sei lá, do equipamento, e ali, fiz uma manutenção preventiva, colocava nesse inventário. Então, de forma a você ter isso tudo num local só. Então, hoje em dia, não existe mais isso, é tudo por software, né? Então, no Brasil tem vários softwares de engenharia clínica. A gente utiliza no Hospital de Clínicas um software gratuito para hospitais públicos, chamado GETS, que ele é feito pela Unicamp, esse software. E aí, cada equipamento vai ter o seu cadastro desse software, e tudo que aconteceu nele, todas as intervenções técnicas que foram feitas, todos os custos de peças que foram, todas as peças que foram aplicadas, todas as manutenções preventivas vão estar registradas nesse software. E isso é obrigatório. Está na RDC02 que você tem que ter o inventário do seu equipamento. E aqui são coisas da RDC que tem que estar de fácil acesso, localização para acesso. No caso do software, a gente consegue acessar pelo celular, né? Eu posso até tentar mostrar depois o software para vocês conhecerem. E por que é importante você ter um inventário bem feito? Eu diria que o inventário é a primeira atividade. Quando você vai entrar no hospital para trabalhar com engenharia clínica, você tem que ter um inventário. Sem ele, você não consegue fazer praticamente nada. Então, um inventário bem feito, você consegue definir prioridade de atendimento ou de troca de equipamento, de reposição. Você consegue fazer um planejamento de recursos humanos e materiais, ou seja, se você não sabe que equipamentos que você tem ou quantos equipamentos você tem, como é que você vai definir a sua equipe técnica, por exemplo? Então, por isso você tem que ter na mão. Eu tenho tantos equipamentos de cada tipo, cada equipamento vai me demandar tantas horas por mês,
e aí tem que ter uma equipe técnica de tamanho e tal. Sem isso, você não consegue sequer contratar uma pessoa para trabalhar. Não consegue nem saber o dimensionamento correto. E nem os materiais. Você tendo inventário, você consegue planejar que materiais você vai precisar para manutenção preventiva ou corretiva. Sem inventário, você está totalmente vendido. A partir do inventário, você pode elaborar os planos de manutenção preventiva. Você puxa a listagem de equipamentos e aí você consegue elaborar esse plano, né? Com o inventário também você consegue saber que contraste de manutenção você precisa ter. Porque muitas vezes você tem uma equipe técnica boa, mas ela não vai dar conta de tudo. Então você precisa saber que equipamentos que você vai ter que contratar o fabricante, por exemplo. Então isso você consegue com um inventário. Com o inventário também você consegue puxar uma listagem e saber e definir prioridades para fazer um plano de treinamento. Você consegue ver quais são os equipamentos que têm maior quantidade, ou quais são mais críticos, por exemplo, e propor um treinamento para a equipe assistencial, que é uma das atividades da engenharia clínica que eu vou até citar depois. Tudo bem por enquanto? Tudo bem. Tá, então, beleza. Bom, parte do inventário é o cadastro, né? Então, como eu falei anteriormente, o cadastro ele é feito em um software de gerenciamento de manutenção. Existem hospitais que ainda utilizam, por exemplo, o Excel, mas é muito difícil fazer gestão com Excel, porque são muitas informações que a gente tem no software e você acaba tendo um Excel muito complexo de você gerenciar. Então, aqui, por exemplo, é uma tela de um inventário, de um cadastro de equipamento. Então, por exemplo, esse aqui é um VT0220, que é o identificador do equipamento. É como se fosse o RG dele. E o patrimônio do equipamento está vinculado à compra dele, né? Ele é um ventilador de UTI da marca Puritan Bennett, modelo PB840. Ele tem o número de série 35. Ele é um equipamento, que ele pode ser um acessório, pode ser um aparelho de teste, por exemplo. E ele está localizado na Centro de Terapia Intensiva, adulto, no terceiro andar do anexo H. Ele tem 2 anos, 3 meses e 21 dias. E aqui eu tenho várias abas que eu vou preencher informações também ao longo do tempo, que vão me dar todo esse inventário do equipamento. Então, se eu clicar, por exemplo, na aba aquisição, vai abrir essa tela aqui de baixo. Então, ele foi comprado no dia 13/6/21 por R$ 99.999,15. Nota fiscal essa aqui. E eu tenho aqui o processo de aquisição, que aqui já é um outro processo interno do hospital nosso, que com esse número aqui eu consigo saber tudo dele relacionado à compra. Como é que ele foi comprado, quem selecionou, qual foi a licitação que ele foi adquirido. Que hospitais privados não vão acabar nem utilizando muito essa função aqui. E o fornecedor foi a Altsutri, filial da Medtronic. E a garantia foi de 22. Então aqui também já é outro ponto bastante importante. A garantia tem que estar bem certinho, né? Então, por exemplo, hoje no software, se ele abre um chamado de manutenção corretiva, estragou o aparelho, e está na garantia, o sistema já dá um alerta e já imprime isso no papel que o técnico vai receber para fazer o serviço. Porque sem isso, você poderia facilmente, imagina, são muitos equipamentos, sem essa informação clara e fácil, você poderia facilmente mexer no equipamento que está na garantia. E aí você tem um equipamento de R$ 100.000, que é esse caso aqui, e que estragou durante a garantia, que você deveria acionar a garantia, e você perde a garantia, né? Pode acontecer. Então, sem um software adequado, sem um inventário bem feito, você vai cair nesse problema. Já trabalhei em hospitais que outras áreas não tinham esse tipo de serviço. Por exemplo, a área de infraestrutura, às vezes não tem um software bem cadastradinho, os equipamentos, um inventário bom. E às vezes, por exemplo, o ar-condicionado adquirido para o ambiente, por exemplo, o técnico vai lá e mexe e perde a garantia do equipamento. E não consegue consertar o equipamento, e aí você tem que jogar fora o aparelho. Então, essa é a importância do inventário. Outra questão importante é a identificação do equipamento. Então, é importante você, nesse plano de gerenciamento de equipamentos, você ter a identificação dele padronizada.
Então, no nosso plano do Hospital de Clínicas, a gente tem um modelo de etiqueta que a gente vai seguir. Esse modelinho aqui de baixo, que mostra o hospital, né, o Hospital de Clínicas e tal. MM significa que ele é um monitor multiparâmetro. Também é definido, essas abreviações já são definidas também no nosso plano de gerenciamento. E o número dele é 0297 e ele é da UTI pediátrica. Então, você tem que ter também o ideal é que você tenha essas etiquetas para você conseguir identificar o equipamento e poder abrir os chamados corretamente, etc. Outra questão, como eu falei, importante, é o histórico do equipamento. Então, por exemplo, aqui nesse equipamento, não sei que equipamento é esse, não dá para ver aqui nessa tela, mas também vinculado ao software, na aba histórico do equipamento, eu vou ter toda a vida útil dele. Ó. Então, ele foi instalado em 21/6/21, que tem uma OS de instalação, uma ordem de serviço, que registra a instalação, que durou 0 dias e custou R$0. Teve uma corretiva em 2 meses depois. Eu teria que entrar para conseguir enxergar qual foi essa manutenção, por exemplo. Teve outra corretiva 1 mês depois. Aí teve uma preventiva interna. Porque, assim, muitas vezes você compra equipamento e você não compra preventiva. Então, você é obrigado a fazer a preventiva internamente. E ele foi ter uma preventiva com contrato apenas em 23. Que daí a gente provavelmente elaborou um contrato de manutenção para esse aparelho. Então, você veja que em 2 anos, praticamente, de junho de 21 até setembro de 23, esse equipamento ficou 101 dias parado. Então, é um equipamento de baixa qualidade, provavelmente, né? Então, essa informação é muito importante para tomar decisão, seja para troca do equipamento ou para a gente poder desclassificar esse fabricante desse aparelho, para que você evite de comprar de novo um equipamento de baixa qualidade, né? Então, sem esse gerenciamento desse modo, com o software adequado, com o preenchimento correto de cada chamado desse aqui, você acaba perdendo informações, né? Então, é muito importante se ter isso, né? Aí, sobre a aquisição de equipamento médico. Um processo, um dos mais importantes que tem no hospital é o de aquisição. Porque comprar equipamento médico não é simples. Então, eu vou dar um exemplo. Se você quer comprar um carro, muita gente conhece. Se você não conhece, você tem um pai que conhece, um tio que conhece de carro. Então, você consegue saber o que você quer, o que você precisa e quanto dinheiro você tem. Equipamento médico não é tão simples. Então, por exemplo, eu quero um carro para andar na cidade. Ele pode ser um carro elétrico, por exemplo. Não, é um carro que eu vou fazer viagem de 1.000 quilômetros. Bom, o carro elétrico já não vai ser o carro ideal para você. É um carro que eu vou só andar na cidade. Então, eu não vou comprar um carro muito potente, né? Não vale a pena eu gastar com um carro, às vezes, muito confortável, muito, muito potente para não viajar. Então, você acaba sabendo qual fabricante que estraga mais, etc. E comprar equipamento médico não é simples. É justamente o contrário disso. Você tem N recursos. Aqui, por exemplo, tem um monitor multiparamétrico, que é um aparelho que monitora os pacientes, né? Então, você pode ter nesse aparelho, você pode ter ECG, oximetria, pressão invasiva, pressão não invasiva, você pode ter eletroencefalograma no aparelho, você pode ter medição de gás anestésico, capnografia, TNM. Você tem inúmeros recursos que você pode ter no aparelho que você tem que saber se você precisa, se você vai conseguir utilizar, se o sensor que você vai comprar ele vai estar apto ao seu paciente, ou seja, para uso neonatal, para uso adulto, ambos. Então, essa definição ela tem que ser muito bem analisada. Então, papel da engenharia clínica também garantir que as compras sejam efetivas.
Hospitais que não têm engenharia clínica, eles vão comprar o que o médico quer. E aí, muitas vezes, vai chegar o equipamento e não vai ter um insumo, por exemplo. Não foi pensado no custo do insumo. Ou vai ter o equipamento e ele não vai passar na porta, porque não foi pensado na movimentação do equipamento. Ou ele vai chegar na hora de instalar e na sala onde ia ser instalado não tem uma rede de esgoto que é necessária. Então, a engenharia clínica atua diretamente nessa análise de desempenho. Então, você analisa o que você precisa para cada equipamento, o que cada usuário necessita, e você vai buscar a tecnologia que mais se adequa à necessidade. A gente avalia a viabilidade técnica e financeira, ou seja, será que realmente é viável comprar esse equipamento? Vai ter um ressarcimento pelo SUS ou pelo plano de saúde? Ou vai ser um equipamento que vai ser comprado e não vai ter nenhum apoio financeiro? Eventualmente, as instituições podem até optar por isso. Vou comprar um equipamento aqui e não vai ter nenhum pagamento, mas ela tem que estar ciente disso. Senão você compra... Eu já trabalhei em hospitais que foram comprados equipamentos que quando foram ver, tinha um custo de insumo que era muito alto e não tinha nenhum ressarcimento do plano de saúde. Então o aparelho ficou novo, sem uso, durante toda a vida dele, que foi 10 anos, até ser desativado. Porque não houve essa análise de viabilidade. Você tem que analisar também, durante essa análise de compra de equipamento, se os seus operadores são capacitados e treinados para isso. Na área médica, existe um monte de cursos adicionais, por exemplo, um médico que fez um curso para mexer com ultrassom, por exemplo. Sem esse curso, eventualmente, ele não consegue usar a tecnologia. Então, você tem que analisar essa demanda e ver se você vai ter operadores capacitados e treinados para isso. Nesse caso, especificamente, a gente já teve casos em hospitais que eu trabalhei também, de ser feita uma análise onde haveriam fornecedores, médicos aptos a fazer o serviço, e o médico era um médico só, e ele saiu do hospital. Ele fica com o equipamento lá também sem uso. Então tem que ser feita uma análise de risco nessas compras de equipamentos médicos também. Outro quesito a ser analisado, a questão de manutenção dos equipamentos, né? Tem peça no Brasil, por exemplo? Tem equipe técnica do fabricante no Brasil? Ou não? O cara veio lá da China, passou pela Anvisa e lançou no mercado nacional. Tem vários casos desses aqui no Brasil. Que quando você vai precisar de uma peça, você não encontra, você não tem. Ou se tem, vai demorar 6 meses. Então, essa questão da manutenção tem que ser analisada na hora da compra, senão você fica com um pepino na mão, né? Outra questão que a gente analisa, a função social de ensino, ou seja, aquilo que eu comentei anteriormente. Esse equipamento aqui ele não vai se pagar, porém, ele vai ser muito importante aqui para a instituição para poder atender um grupo de pessoas que necessitam da tecnologia, né? Hospitais privados têm muita compra de equipamento que não é viável para poder se posicionar no mercado. Então, muitos hospitais compram, por exemplo, robô, esses robôs aí que tem, agora tá tendo bastante robô, né, para fazer cirurgia, que não se paga eventualmente naquela condição, mas ele tem que falar que ele tem um robô. Então, para ele se posicionar no mercado, o robô é importante. Mas isso tem que ser analisado. Não adianta, e a engenharia clínica está aí também para ajudar nisso. Lógico, várias questões dessas não são só da engenharia clínica, mas a gente fornece questões técnicas importantes para essas decisões, né? Então, no HC, por exemplo, nós temos uma comissão multidisciplinar para comprar equipamento médico. Então, a gente fornece informações, a área de contratos fornece outras, a área de contabilidade outras, para a gente poder chegar na melhor solução possível, né? O que eu comentei anteriormente, questão de infraestrutura, se tem a rede elétrica adequada, se passa na porta, se tem um ar-condicionado certo para poder manter aquele equipamento dentro das condições de fabricante. Por exemplo, você tem tomografia e ressonância magnética, você tem que operar numa faixa de temperatura de 21 a 25 graus e umidade de 40 a 90%.
você tem condição de manter isso? Porque se você não tiver, o fabricante vai instalar o equipamento e quando ele estragar, ele não vai dar garantia, porque você não está mantendo as condições adequadas. Então, o certo é, antes de comprar o equipamento, você já ter essa análise feita, né, por uma equipe capacitada, que no caso a engenharia clínica faz parte disso. E a questão dos insumos também é essencial. A gente analisar, antes de comprar o equipamento, se tem insumos, se é necessário insumos para uso, quanto custa, qual que é o valor pago pelo procedimento e tal, para saber a viabilidade da questão dos insumos. Então você tem que estar preparado para isso, né? Quando a gente compra equipamento, a gente faz a parte de compra lá. Isso aqui, tudo que eu estou passando está na questão da obrigatoriedade pela RDC, né? Então, um dos itens é recebimento e ativação. Quando você compra equipamento, não é só receber e já entregar. Você fazendo isso, você perde bastante segurança e acaba não atendendo adequadamente a necessidade. Então, por exemplo, na prática, quando você recebe um equipamento, a gente faz a conferência técnica, que é verificar se todos os itens acessórios foram entregues. Então, nessa conferência, por exemplo, a gente sempre aciona o fabricante, o fornecedor, a estar junto. Porque daqui a pouco faltou uma fonte do equipamento, você fala que faltou, ele fala que ele mandou, e aí fica aquela briga, né? Então a gente pede que o cara esteja junto. Ou que, se ele não tiver, ele vai assinar um documento autorizando a gente a abrir, e se faltar alguma coisa, ele se responsabiliza. Aí vai dar boa fé também das duas partes, né? Quando a gente recebe equipamento, a gente também tem a parte de comissionamento, que é fazer os ensaios do equipamento. Os equipamentos, eles podem ter vindo do Japão direto para a gente, ou da Alemanha, entrega direto no Brasil, direto no hospital. Ou em São Paulo, por exemplo, você não sabe como é que ele ficou armazenado durante esse período, como é que ele foi transportado. Então, será que na hora que eu receber o equipamento, ele vai funcionar adequadamente? Então, a gente tem que fazer ensaios de segurança elétrica, tem que fazer calibração do equipamento antes de entregar para o usuário. Porque aí, senão, você entrega um equipamento que pode estar inseguro, né, para uso. Pode ter soltado algum cabo dentro, pode estar dando choque, por exemplo. Então, é uma parte importante o comissionamento. Receber o equipamento, ensaiar ele para garantir a sua eficiência. Também tem que ser feito, como comentei anteriormente, o cadastro do equipamento. Então, você pega ele, cadastra no software com todas as informações, o máximo possível. Esse é o momento que você está com ele na mão, então você consegue tirar tudo que você puder dele, até eventualmente tensão elétrica, potência elétrica, informações que podem compor o cadastro, né? Você tem que identificar com a etiquetinha, como eu comentei, identifica com a etiqueta que tem o padrão do hospital. E você, a partir daí, você já aproveita e já inclui ele no plano de manutenção preventiva, plano de contingência. Então você vê, toda essa parte de ativação ela parece bem trivial, que é só receber equipamento e entregar para o usuário, mas ela tem todo um rito, né? Que se não for seguido, eventualmente você pode ter problema. Então, facilmente é muito fácil você receber equipamento, entregar ele, e daqui a pouco, passou um ano, você não fez a preventiva, nem cadastrou na preventiva esse equipamento. Então, aí você já tem um problema com a Anvisa, né? Que vai cobrar de você a preventiva que você nem planejou. Então, é importante ter tudo isso aqui documentado e ter o procedimento de como fazer esse recebimento, por exemplo. Como eu comentei anteriormente, a parte da manutenção corretiva ela é a parte mais conhecida da engenharia clínica, que é quem conserta os aparelhos. Então, a engenharia clínica faz os reparos nos aparelhos que estragam no hospital. São muitos. A gente tem os usuários, às vezes, manipulando errado o equipamento e gerando falhas que não deveriam acontecer. Mas, além disso, a gente também tem que gerenciar o serviço em garantia. Então, como comentei anteriormente, por mais que seja um terceiro responsável por fazer o serviço, quem vai gerenciar isso é a engenharia clínica. Então, a gente vai acionar o fabricante, estragou o equipamento, o defeito é esse, e a gente vai pegar essa informação e vai jogar no software também. Então, a gente não pode perder essa informação. Então, o local de centralizar tudo isso é a engenharia clínica e é no software da engenharia clínica. O hospital, ele
um hospital ele possui, já vou dar alguns números, o nosso hospital possui mais de 4 mil equipamentos, hospital de clínicas. Então, a nossa equipe técnica e de engenheiros, a gente é como se fosse uma equipe, um médico, um médico geral, sem especialização em cada equipamento. Então, a gente consegue atender 90% dos casos internamente. São manutenções até onde a gente consegue chegar. Ou porque a gente tem... vai chegar um ponto que ou a gente não tem a peça adequada, ou a gente não tem ferramenta, ou a gente não tem o manual técnico específico do equipamento. Então, acho que até tem uma tabela aqui. Então, em alguns momentos, você vai ter que contratar uma empresa externa para que você garanta a segurança do equipamento e a própria eficiência. Então, por exemplo, será que vale a pena num equipamento como um acelerador linear ou uma tomografia que faz... Uma tomografia pode fazer por dia 100 exames. Será que vale a pena eu ter um técnico meu para fazer esse atendimento? É muito difícil, porque o cara vai ter que... o fabricante... deixa eu voltar um pouco. A tomografia é um equipamento muito complexo. O fabricante, ele treina um engenheiro para mexer com tomografia, ele fica de 3 a 4 anos treinando, ele vai para fora do Brasil, ele fica acompanhando muitas manutenções. Então, é muito difícil a gente conseguir internamente uma pessoa que tem essa capacitação desse modo. E se a gente conseguir, a gente vai demorar muito para identificar o problema, adquirir a peça e instalar a peça. Então, eventualmente, você pode ficar dias parado na máquina. É uma máquina que pode render para o hospital 10, 20 mil reais por dia de exames. Então, nesses casos, eventualmente, vale a pena você contratar o fabricante direto. Então, por exemplo, no HC nós temos mais de 30 contratos de manutenção que são com fabricantes. Então, só que mesmo tendo contrato com fabricante, quem tem que gerenciar esse contrato é a engenharia clínica. Então, a gente analisa a situação, especifica o contrato, contrata a empresa e gerencia isso. E paga conforme o uso, né? Então, veja a importância também da engenharia clínica, que extrapola até a parte da corretiva. Imagina você ter um contrato que você tem que pagar por serviço e o cara enrolar o gestor do contrato, porque o gestor não entende, não é um engenheiro ou não é alguém da área de engenharia clínica. Isso pode custar muito caro. Tem contratos que custam 50 mil reais por mês. Tem que ter alguém para fiscalizar esse contrato e saber se está sendo atendido, bem feito e que as peças estão sendo trocadas, as preventivas estão sendo feitas. E nesse caso, eu acho que o engenheiro clínico é o melhor profissional para isso. Aqui tem uma tabela, que é de uma literatura antiga aí, do Calil também, que dá alguns indicativos de quando contratar uma empresa externa ou não. Então, por exemplo, você aplica aí esse questionário para ter uma pontuação. Então, por exemplo, existência de pessoal treinado. Eu tenho 10. Eu tenho pessoal qualificado, mas não treinado, 8. Eu tenho pessoal com baixa qualificação técnica, 0. Questão de peças. Eu tenho acesso às peças de reposição, que na prática é muito difícil para equipamento médico, 2. Eu tenho dificuldade para obter peça, 1. Eu não consigo obter peça, 0. Eu tenho ferramental, 2. Quer dizer, eu tenho equipamentos de teste e ferramental, 2. Eu tenho apenas ferramental, não tenho aparelho de teste, 1. Não tenho nenhum equipamento, 0. Eu tenho documentação técnica, manual técnico de serviço, 2. Não tenho, 0. Aí você soma, vai dar uma pontuação, que eu não lembro exatamente qual que era o critério, que pode indicar para você se você deve contratar uma empresa externa ou não. Outra questão importante, que essa não sei se está na RDC 02, mas eu acho que ela é muito importante, até coloquei aqui, é a questão da criticidade. Então, é muito importante você
aplicar algum critério de criticidade no seu hospital, para que você possa, dentro dos aparelhos que você tem, definir prioridades. Então, por exemplo, o que eu atendo primeiro? Equipamentos críticos ou não críticos? Então, os críticos, né? Tá, e quais são os críticos? Quais são os critérios para isso? Então, o certo é você ter um método para isso. Existem alguns na internet aí, artigos sobre isso. E você tem um método de aplicar esse método e você conseguir definir o que é crítico para você ou não. E aí, essa criticidade ela pode ser utilizada para você incluir em plano de contingência. Por exemplo, equipamentos críticos de UTI, um respirador. Se ele é crítico, você deveria pensar no plano de contingência para ele. O que é o plano de contingência? É um plano para se ele estragar esse aparelho, o que eu faço? Onde que eu pego o outro? Porque eventualmente isso vai acontecer e você tem que ter um plano para isso. Seria similar ao plano de evacuação de área. E também você pode utilizar esse critério de criticidade para você incluir no plano de preventivas. Por exemplo, tem hospitais que equipamentos de baixa criticidade não são feitos manutenções preventivas, porque eventualmente o custo para você fazer a manutenção preventiva é mais alto do que o benefício que você vai ter. E se ele é um equipamento crítico, você não fazer, você pode não gerar impacto para o paciente. Então pode ser um critério que você pode adotar para isso também. Aqui eu tenho um exemplo que é o que a gente usa no hospital de clínicas para que você definir a criticidade. Então, por exemplo, FC, que é a função de criticidade, ele é a função do equipamento, mais o risco físico ao paciente e operador, mais o grau de importância estratégica, mais o nível de backup. Então, vamos lá. Ponto 1, função. Então, a função, ela pode ser suporte à vida. Então, exemplo, respirador. É suporte à vida. Sem ele, o paciente morre, né? Ele pode ser uma terapia. Pode ser, por exemplo, um equipamento de... pensar aqui. Um equipamento de fisioterapia, que faz choque na pessoa. Então, a função dele é terapia. Pode ser diagnóstico. Então, uma ressonância magnética, uma tomografia, um eletrocardiograma, um ultrassom. E ele pode ser de análise laboratorial. Então, aqui é um critério que você aplica, que vai dar uma pontuação. Risco físico. Morte do paciente operador. Então, nível 7. Dano à saúde do paciente operador. Terapia ou diagnóstico inadequado. Então, por exemplo, se estragar o equipamento, o cara vai morrer? O paciente vai morrer? Então, nota 7. Não vai morrer, mas ele pode ter algum dano na saúde dele. Então, nota 5. Grau de importância estratégica. Por exemplo, é um tomógrafo, que por mais que ele seja de diagnóstico, uma pontuação menor. Se ele estragar, ninguém vai morrer? Provavelmente o dano à saúde é insignificante, a não ser que ele tenha um diagnóstico inadequado, eventualmente. Mas, por outro lado, um tomógrafo ele pode impactar no diagnóstico de várias pessoas. Vários serviços do hospital estão esperando o diagnóstico do paciente. Por exemplo, o cara tem uma suspeita de AVC. Então, você tem que ter a tomografia para confirmar. Então, estrategicamente, ele é muito importante. Nota 5, por exemplo. E o nível de backup. Quanto mais backup, mais seguro é. Então, por exemplo, o respirador ele é muito, muito crítico. Porém, o fato de eu ter backup em um setor, eu tenho 20 respiradores, diminui um pouquinho a criticidade. Então, se eu tiver um nível de backup crítico, eu estou numa situação de muito maior risco. Então, assim a gente calcula a nossa criticidade do hospital de clínicas. De novo, esse aqui é só um método, tem vários na internet aí. Vale a pena buscar o que mais se adequa a cada situação.
A manutenção preventiva. Essa também é uma muito importante, porque essa manutenção preventiva é o que vai evitar do equipamento falhar, né? É o que vai diminuir um pouco a falha dos equipamentos. E aí você tem um monte de coisas a serem feitas nessa questão. Então, por exemplo, a primeira coisa que você precisa fazer é analisar toda a documentação técnica do equipamento, para saber o que você tem que fazer nos equipamentos, qual que é a periodicidade disso. Só um minutinho. Quais são os procedimentos, quais são as peças que você tem que trocar, quais são os kits de preventiva que você tem que trocar a cada quantas horas, para que você possa fazer todo o planejamento para isso. Então, você vai ter que ter um software também de engenharia clínica. Tem como fazer pelo Excel também, porém o risco de você se perder é muito grande. Então, nesse planejamento, você vai ter que definir o intervalo de manutenções, estabelecer os cronogramas de manutenção. O ideal é que você divida isso ao longo do tempo, né, para não sobrecarregar a equipe técnica. Então, se você tem 200 manutenções preventivas a serem feitas, você divide ao longo dos meses, né, por exemplo. Você também precisa estabelecer os procedimentos operacionais, ou seja, o que vai ser feito em cada manutenção preventiva. E também o checklist, que são os documentos que registram a manutenção preventiva. É importante você ter a documentação técnica para isso e também seguir as normativas. Em alguns casos você não tem documentação técnica, e aí vale a pena você avaliar se vale a pena contratar o fabricante ou não, porque pode ser importante. Outra questão bastante importante é a calibração. A calibração, ela nada mais é do que eu comparar o que está sendo feito pelo equipamento com um padrão. Então, por exemplo, aqui eu tenho, nessa primeira imagem, eu tenho um analisador de bomba de infusão. Então, aqui eu tenho uma bomba de infusão, e aí eu seleciono um fluxo e um volume, e esse aparelho aqui ele vai medir se a bomba está fazendo correto o fluxo e o volume. Imagina uma bomba que esteja programada para entregar 100 ml e entregue 200. Isso pode acontecer na prática. E aí é um risco muito grande para o paciente. Então você tem que ter instrumentos que façam essa medição, e você tem que emitir um certificado de calibração disso. Esse documento ele é muito importante. Então, esse documento que certifica que naquele momento o equipamento que você testou estava apto para uso. Então, a engenharia clínica ela tem vários analisadores desse. Então, aqui tem alguns, por exemplo, esse aqui é de bomba de infusão. Aqui eu tenho um conjunto de peso padrão. Então, tem pesos que vão de 0,1 grama até 200 quilos de peso que a gente tem lá no hospital, para garantir que a balança esteja adequada. Então, por exemplo, eu preciso calibrar uma balança que é utilizada na área de quimioterapia. Ela precisa pesar alguns componentes. Então, ela tem que ter uma precisão muito alta. Então, eu tenho que, eventualmente, utilizar pesos bem precisos e bem pequenos para garantir que pequenas massas que vão ser pesadas ali estão adequadas, né? Esses pesos... Só um pouquinho. Max, aqui, ó. Vem aqui. Desculpa, pessoal. Estou com os cachorros meio atacados aqui. Então, por exemplo, esses pezinhos aqui, eles são de inox e tem que ser manipulados com luva e com pinças, porque qualquer umidade que ele pegar, por exemplo, da mão, qualquer gordura, ele pode alterar o peso. Então, é muito importante você ter um cuidado todo especial com esses pezinhos aqui. Aqui eu tenho um analisador de cardioversor. Então, ele é um aparelho que eu vou dar um choque nele, né? E ele vai ler se o choque que está sendo entregue está correto.
Então, você imagina se eu não tiver uma certeza que o cardioversor está funcionando. Então, a equipe médica vai lá fazer uma cardioversão, vai dar um choque no paciente para reverter a saúde dele, né? E quem garante que o médico está escolhendo lá 200 joules no aparelho e o aparelho está entregando 200 joules? Então, esse aparelho aqui, ele faz essa função. Ele lê essa energia e fala, não, 200 é 210. Tá de acordo com a margem de aceitação. Esse aqui de baixo é um analisador de ventilador pulmonar. Então, por exemplo, quando algum aparelho ventilador pulmonar, respirador também conhecido, ele estraga em uso, a gente tem que submeter ele ao teste, né? Então, a gente deixa esse aparelho, o respirador funcionando durante algumas horas e verifica se ele está entregando o volume correto, a pressão correta, a frequência correta. Todos os parâmetros que são importantes têm que ser medidos. E é para isso que serve a calibração, que também faz parte do hall de serviço da engenharia clínica. Outro serviço bastante importante, outra atividade bastante importante é o gerenciamento de riscos. Então, a gente está sempre analisando os processos médicos para tentar minimizar o risco. Analisando, eu vou ter que comprar um equipamento a mais aqui para ter um backup desse equipamento. Ou então, o pessoal está manipulando errado o equipamento, vale a pena eu fazer um treinamento com essa equipe para poder melhorar o uso do aparelho, para diminuir o risco ao paciente, que é o grande objetivo da gente, né? Eu também posso analisar os riscos para poder propor plano de contingência. A gente participa bastante de análise de causa raiz. Então, por exemplo, se tem alguma intercorrência com o paciente ligado ao equipamento médico, eventualmente pode ter sido uma causa do próprio equipamento, o equipamento falhou e o paciente teve um dano à saúde. Então, a gente tem que fazer uma análise de causa raiz, junto com o pessoal da segurança do hospital, da segurança de assistência, né? Então, a gente faz análise de causa raiz e para tentar descobrir qual foi a real causa daquilo e tentar mitigar para que isso não aconteça novamente, né? Então, você vê, a engenharia clínica tem aceleração também. No caso do Hospital de Clínicas, nós estamos no Hospital Sentinela. Então, a gente tem um canal aberto com a Anvisa para notificar equipamentos que tem algum desvio de qualidade, por exemplo, para que seja feito um recall do fabricante. Também é uma parte importante do hospital. Para você gerenciar tudo isso, você tem que trabalhar por meio de indicadores, né? Então, na área de engenharia clínica tem vários indicadores. Aqui estão alguns que a gente utiliza. Por exemplo, tem o tempo médio para reparo. Quanto tempo você demora, em média, para reparar um equipamento? É importante você medir isso para você conseguir tomar ações que possam melhorar esse rendimento, né? Outro indicador importante, por exemplo, é o tempo médio de atendimento. Ou seja, quanto tempo você demora para atender um chamado? O ideal é que você atenda o mais rápido possível. E o ideal é que você atenda os críticos, chamados críticos, mais rápido. Então, aí também vem a importância da criticidade que eu comentei anteriormente. Outro indicador que é bastante relevante é o número de rechamados. Ou seja, quantos equipamentos falharam, foram reparados pela nossa equipe e voltaram a apresentar algum defeito. O ideal é que você não tenha rechamado, né? Então, a gente monitora, por exemplo, lá no hospital, chamados de até 3 meses. E a gente tem um número máximo, um percentual máximo de chamados que são de rechamado. E a gente vai analisar cada um deles e ver o que aconteceu, por que foi rechamado. Se foi a mesma falha que aconteceu, se foi eventualmente uma manutenção inadequada, mal feita, ou se eventualmente tem algum outro problema que a gente não está detectando na manutenção corretiva do equipamento.
Um indicador que a gente monitora também é o percentual do plano de manutenção preventiva realizado. Ou seja, das manutenções que eu planejei fazer naquele mês, quantas eu cumpri? O ideal é que você cumpra 100%, mas eventualmente naquele mês o equipamento estava em uso no paciente. Então você tem que monitorar isso para que você chegue mais próximo de 100%. Lógico, no mês seguinte você faça a manutenção no outro equipamento que não foi feito. Mas a gente cobra que o plano seja cumprido, né? Outro indicador importante é a disponibilidade. Então, dos equipamentos que tem no hospital, quantos estão disponíveis para uso? Ou seja, quantos que não estão estragados? Então, o ideal é que essa disponibilidade seja próxima a 100%, né? A gente trabalha com uma meta de 98% de disponibilidade. De 100 equipamentos que existem, 98 tem que estar disponíveis. Outra meta é o custo, que pode ser de várias maneiras: custo de manutenção, custo de peças, custo para manter o hospital frente ao faturamento dele, custo para manter o hospital frente ao valor do parque de equipamentos. Aí você tem uma série de custos que podem ser aplicados. A gente usa alguns indicadores desse tipo. Mas aí cada instituição vai ter que definir o que é importante monitorar, né? Porque algumas têm especificidades que vão exigir indicadores diferentes. Mas aqui eu trouxe alguns que a gente utiliza na nossa área aí, que eu acho que vai dar um panorama geral. Eu trouxe alguns números do HC, para que vocês tenham uma noção do nosso trabalho também, o quão complexo ele é, né? O Hospital de Clínicas, ele é o maior hospital 100% SUS da região sul do Brasil. Então, ele é um hospital bem complexo, muito grande. Então, a gente tem hoje 4.702 equipamentos. Então, é bastante equipamento. Que vão desde equipamentos simples, como um oxímetro, até uma ressonância magnética. E tudo isso ou mantido ou gerenciado por nós, né? O nosso parque de equipamentos ele vale aproximadamente 112 milhões de reais. Ou seja, é importante você ter uma equipe capacitada para você cuidar disso. Então, tanto a equipe de engenheiros e técnicos tem que ser bons, porque é muito dinheiro, é muito fácil você tomar atitudes erradas que você pode perder esse valor imobilizado, né? E é um recurso público que não é fácil de ser adquirido posteriormente, né? Para manter esses 112 milhões de reais de equipamentos, a gente gasta 3 milhões por ano. Então, aproximadamente 3%, né? Do que a gente tem, a gente gasta para manter. Esse valor é o menor da rede IBSER, que é a rede onde o hospital está inserido, a rede que gerencia o hospital, que tem 40 e poucos hospitais do Brasil, né? E o nosso, ele tá 3%, tá um valor baixo, que a gente está conseguindo manter o parque adequadamente. Então essa é uma meta bastante importante. Ter o menor custo para conseguir entregar qualidade, né? Então, como eu falei anteriormente, a gente tem 38 contratos de manutenção vigentes, contratos variados, que podem ser contratos com valor fixo, onde eu pago todo mês, se estragar ou se não estragar, e que já incluem peças ou não. Então vai muito da modalidade escolhida, né? Da melhor modalidade para aquela situação. Podem ser contratos também sob demanda, ou seja, quando estragar o equipamento, eu posso submeter para um fabricante e ele vai fazer isso de maneira rápida, onde eu não pago nada para ele, por exemplo, por mês, só quando eu preciso. O nosso hospital ele tem uma equipe com 3 engenheiros clínicos, são eu mais 2, e tem 7 técnicos de manutenção, que são técnicos bastante capacitados, técnicos de eletrônica, mecatrônica, mecânica, para compor a equipe. Esse aqui são números do ano passado, 2023. A gente realizou 5.292 chamados corretivos.
ou seja, consertos, manutenções corretivas do hospital. E fizemos 2.792 atendimentos preventivos. É um número alto, né? Dá mais ou menos o quê? Mais ou menos 8 mil chamados no ano, que dá mais ou menos 670 por mês, que vai dar mais ou menos uns 30 por dia, útil, né? Então, é um volume bem alto de serviço. Aqui tem um técnico da gente fazendo uma manutenção na incubadora. Então, a gente faz trabalho desse tipo. O HC é um hospital altamente tecnológico, como ele faz muita pesquisa, e tem muito médico e residente muito capacitado, ele demanda muitas tecnologias, né? Então, por exemplo, essas imagens de ultrassom aqui são do Hospital de Clínicas. É um ultrassom bastante potente, né? Consegue enxergar até a parte cerebral do paciente, né? Na barriga da mãe. E ele conta com 56 ultrassons no hospital, é um número bastante alto. 2 tomógrafos, 18 raio-x, 2 hemodinâmicas, 1 ressonância magnética. Então, por isso que dá um valor tão alto. Equipamentos são equipamentos muito caros, né? Por exemplo, uma ressonância magnética hoje custa 10 milhões de reais. Então, a gente tem várias tecnologias bastante interessantes. Por exemplo, a gente tem um raio-x digital que faz 10 mil exames por mês de capacidade, né? Não que ele faça, mas ele permite. É bem potente esse raio-x aí. A gente tem um neuronavegador, que é um equipamento bem legal também, que com esse equipamento eu consigo... o médico consegue visualizar o cérebro do paciente sem necessitar abrir muito o cérebro do paciente. Ele consegue ver aonde que ele está movimentando, onde é que ele está mexendo no cérebro, a partir da reprodução 3D de uma imagem anterior. Então, você faz uma tomografia no paciente, uma ressonância magnética, monta o cérebro dele em 3D, e você, na cirurgia, a hora que você mexe numa pinça aqui no paciente, você sabe se essa pinça está no tumor ou não, a partir da reprodução 3D dele. É bem legal esse aparelho. A gente tem no HC alguns aparelhos interessantes, por exemplo, esse simulador de videocirurgia, ele é usado para o ensino. Então, ele simula uma videocirurgia, aqui tem as pinças que o médico está operando aqui, e está fazendo uma cirurgia aqui na tela, né? Então, é um equipamento que custa bem caro, acho que custa mais de R$1 milhão. E cada módulo de cirurgia, por exemplo, a cirurgia ginecológica, tem que comprar um software à parte, também custa bem caro, acho que R$300 mil cada software desse. E você consegue treinar o residente antes dele entrar na sala cirúrgica, né? Então, dizem que você demora, em algumas cirurgias, até 80 cirurgias para pegar a mão na cirurgia. E se você não tiver uma tecnologia desse tipo aqui, você vai ter que aprender no paciente, né? Então, você coloca um risco a mais no paciente. Então, se você tiver um treinamento em simulador, você reduz esse risco, né? Então, é bem interessante esse aparelho. E ele é áptico, né? Significa que quando ele aperta essa pinça, ele sente cortar o tecido na mesma textura do tecido original. Então, por isso que ele é tão caro. Aqui eu tenho um ultrassom de neurocirurgia, esse equipamento aqui. E ele é interessante porque é um ultrassom onde os transdutores que eu utilizo no ultrassom, eu consigo colocar diretamente no cérebro do paciente. E aí, em contato com o cérebro. Então, eu consigo esterilizar esse material. Também é um aparelho bem tecnológico aqui do hospital. A gente tem vários outros equipamentos, por exemplo, radioterapia, para fazer o tratamento do câncer, né? A gente tem a eletromonitorização intraoperatória, que é um aparelho que vai testando as redes neurológicas
para saber se em cada ponto que eu estou mexendo, se ele vai ter um reflexo para o paciente motor, eventualmente. Então, você espalha no paciente diversas agulhas para medir sinais elétricos em pontos específicos. E aí, na hora da cirurgia, por exemplo, cerebral ou de coluna, você excita um ponto do cérebro e verifica onde que esse sinal elétrico vai refletir algum tipo de sinal. Então, até para você tomar a decisão se você vai mexer naquilo que você está vendo ou não. Então, é um jeito de você ter uma segurança maior também. Antigamente, sem essa máquina, o pessoal vai, mexe, fecha o paciente e na hora de... Depois descobre o que aconteceu, né? Se deu tudo certo ou não. Então, aqui você consegue já prever o que vai acontecer e minimizar esse dano. Aqui a gente tem um microscópio para cirurgia oftalmológica. Então, ele é um microscópio 3D. Os alunos podem ficar assistindo a cirurgia com um óculos 3D. Então, você tem uma realidade virtual uma realidade muito legal de se verificar. E ele tem uma tela bem grande, então ele consegue transmitir a imagem que o cirurgião está vendo aqui no microscópio. Então, para fins de ensino, ele é bem interessante também. E é isso. Acho que acabou o meu tempo também. Vocês estão aí ainda agora que eu vi, agora que eu consegui ver todo mundo aí. É isso, professor. Obrigado. Obrigado, André. Muito esclarecedora, desde os conceitos básicos até as tecnologias que tem no HC. E se você puder responder, não sei se o pessoal tem alguma perguntinha aí para você. Pode fazer a pergunta. Boa tarde, André. Gostei muito da sua apresentação e das explicações. E eu elaborei umas perguntas aqui, e acho que são umas 4, mas devido ao tempo não vai dar para responder todas. Mas você respondeu o que for possível. Assim, falando da sua experiência clínica, já houveram situações que você concluiu que era mais viável alocar equipamentos a precisar comprar? Alugar? Isso. Sim. Alugar ao invés de comprar. Sim. Essa decisão, eventualmente, ela não é... eu vou dar um exemplo aqui no Hospital de Clínicas. As nossas hemodiálises, elas são alugadas. Inicialmente, a gente tomou essa decisão por quê? O serviço de hemodiálise, ele é muito complexo. Ele é um serviço, talvez, dos mais complexos que a gente tem no hospital. Os pacientes são muito graves, ele exige um controle da qualidade da água extremo, ele exige profissionais muito capacitados. São várias coisas que juntas têm que acontecer para que dê certo a hemodiálise. E a gente tinha tido no hospital um histórico assim, de 20 anos atrás, que eu não estava lá ainda, de um fracasso disso. Por algum motivo, eu não sei exatamente qual, mas o hospital comprou 10 máquinas de hemodiálise, comprou o sistema de tratamento de água e não deu certo. O serviço nunca foi feito, nunca andou, porque faltou alguma coisa. Não sei se faltou insumo, faltou alguma... Então a gente sempre teve esse medo de saber se aquilo ia dar certo ou não. E não são equipamentos baratos, não é? Então a gente optou em vez de comprar equipamentos, a gente alugou por 5 anos equipamento, que era o contrato que a gente teve, e hoje o serviço está estabelecido. Então hoje vale a pena comprar o equipamento. A gente fez o cálculo lá de quanto custaria o equipamento. Só que o que aconteceu agora? Na hora de comprar o equipamento, a gente não tinha o dinheiro. Porque aí eu tive que continuar alugando. Então eu coloquei lá no meu estudo, estudei aqui, vale a pena comprar. Em 4 anos se paga a tecnologia. Porém, eu não tenho dinheiro. Então a gente vai ter que continuar alugando até que a gente tenha um recurso. Então a gente fez a licitação, já está licitado, então esperando algum recurso financeiro, pode ser alguma emenda parlamentar, algum dinheiro, não sei de onde possa vir, para comprar equipamento. Mas existe casos, sim, e também existe comodato, né? Não sei se vocês conhecem comodato. Ele é diferente da locação, mas ele é muito utilizado nos hospitais. Comodato é assim, tem equipamentos que o volume de insumo que ele utiliza é tão importante que, em vez de você comprar equipamento, você compra o insumo
e ele te dá o equipamento para uso. Então, esse é um método bastante utilizado nos hospitais. A gente usa, por exemplo, aquelas bombas de infusão. O HC tem 700 bombas de infusão. É um número bem alto. Todas elas são comodato. Então, o fornecedor, a gente compra dele os equipos, os insumos que a gente utiliza no paciente e ele dá para a gente a bomba. Aham. É um jeito que ele ganha dinheiro com o insumo, ele fideliza o cliente dele, né? A gente compra dele obrigatoriamente. E para a gente é vantajoso. Porque senão eu compro equipamento e daqui a pouco eu descubro que tem um outro fabricante vendendo insumo mais barato. Então, eu fico com uma máquina lá sem uso, né? Uhum. Então, é possível sim. Tem várias tecnologias. Também existe o leasing, né? Que é um outro tipo de contratação. Que é onde você paga um valor mensal por um tempo e depois de um tempo a máquina vira sua. Então, Nossa, que interessante. isso tudo é feito assim. Entendi. No meio Mas, em geral, a locação não vale a pena, tá? As empresas ganham dinheiro com a locação. Pelo que eu percebi, é mais uma situação assim, crítica, não é quando não se sabe quando que pode realizar a manutenção, quem vai realizar a manutenção, como que é o processo de manutenção. Daí vocês aderem à locação, pelo que eu entendi. Pode acontecer por vários motivos, mas, em geral, hospitais públicos, prefeituras alugam muito por não ter dinheiro para investir. Em vez de pagar um valor fixo, você paga em vez de pagar um valor total, você paga um valor mensal. Mas, em geral, para ser viável para a empresa, ela tem que ganhar dinheiro. Então, nada de graça. Então, em geral, sei lá, um equipamento dura 10 anos de vida e em 5 anos ele se paga. Aham. Mas, assim, é um tipo de contratação. Entendi. No meio da sua explicação, eu acredito que você respondeu outra pergunta, que era a seguinte: você falou muito sobre insumos durante a apresentação. E por insumos, você se refere aos materiais necessários para o equipamento operar e funcionar? Isso, os insumos são materiais que são descartáveis, consumíveis. Em geral, esse que eu me referi. Existem vários insumos, por exemplo, a gasolina é um insumo. Mas, por exemplo, na área médica, você tem vários materiais, por exemplo, catéter, que vai no paciente. Ele é considerado um insumo. Entendi. Então, e alguns insumos são bem relevantes. A gente tem insumo, eu vou dar um exemplo, um balão intraórtico, que é um balãozinho que você insere no coração do paciente, para ele ajudar o coração a bombear. Ele custa 6, 7 mil reais, um insumo desse. Então, ele é relevante. Então, numa contratação, você tem que avaliar isso. Porque senão você fica com o negócio, daqui a pouco você não tem insumo, né? Entendi. E esse controle e fazer com que haja necessidade de disponibilidade daquele insumo é responsabilidade da engenharia clínica também. Não, a gente, por exemplo, eu não posso, na hora de comprar o equipamento, ignorar esse fato. Então, eu preciso incluir na minha análise esse insumo e preciso homologar, não só na engenharia clínica, esse equipamento, mas numa comissão que a gente tem no hospital, no nosso caso, que é a comissão de padronização de insumos. Eles têm que estar cientes que vai ter esse insumo, a direção do hospital tem que saber que vai ter esse custo e falar assim, não, beleza, estou sabendo, pode comprar. Entendi. Para não ser pego de surpresa, entendeu? Aham. Eu não sei se dá tempo de fazer mais uma pergunta, prof. A gente já está meio estourado no tempo aqui. Tudo Acho bem. que vamos ter que encerrar aqui. Agradecer o André por compartilhar o conhecimento dele na área de engenharia clínica e também das tecnologias do HC, bastante interessante também. Obrigado, André, então, e você continua, né, com a gente, então, estudando, né? Tô terminando já. Só falta escrever. Só, né? Só, entre aspas. Então, boa sorte até a sua defesa e de volta. Obrigado por disponibilizar seu tempo para nós. Eu sigo à disposição, até peço desculpa, assim, porque eu vou te falar que é muito difícil você apresentar sem ver, porque fica a tela na frente aqui. Você não sabe, nossa, dá uma aflição. Isso aí é um desafio. Lógico, é costume, né? Mas é chato mesmo, às vezes.
Mas obrigado. Não. Se fosse presencial, acho que seria um pouco melhor. Até por isso que eu me ofereci, professor. Na próxima vez, se quiser fazer presencial, eu topo também. Quem Tá? sabe, Eu então. acho que vai ser uma experiência mais legal ainda. Beleza. Obrigada também, André, pela disponibilidade, Obrigado, pela senhor. apresentação. Acho que os dados foram bem relevantes, a gente não tinha a mínima ideia de como era tratada essa questão, né, nos hospitais. Eu acho que Lógico, agora eu ficou passei mais assim, claro. uma pinceladinha de cada coisa, mas cada coisa que eu falei, a gente dá na pós-graduação, isso é uma aula. Então, aqui seriam mais ou menos 60 horas de aula. Que a gente falou em 1 hora. Então, por isso que não dá para... É interessante essa Bom. especialização também. Sim. É interessante. É legal. A professora Saikla vai dar aula no sábado. Ah, é? De Ah, arquitetura. Tá acabando agora. então tá. Tá bom? Legal. Show. Então Beleza, é pessoal? isso. Obrigado pela atenção, tá? E sigo à disposição aí, tá, professor? Quando precisar. Muito obrigado. Até mais. Obrigada. Tudo de bom. Então tá. Então vamos encerrando aqui. Obrigado, André. Obrigado a Até todo mais, mundo. tchau. Obrigada, gente. Até semana que vem.